Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telenotícias. Hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, para o ano de 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade no país. Mais de 200 famílias do povoado de Kapanga, na localidade de Benga, no distrito de Moatize, em Tete, estão de costas voltadas com a mineradora por falta de compensação das suas residências e machambas abrangidas pelo projeto de extração do carvão mineral e exigem solução imediata por parte da empresa e do governo local. Há um braço de ferro no povoado de Kapanga, na localidade de Benga, no distrito de Moatize, em Tete, entre a mineradora ICVL e a população daquela região. Em causa está a compensação de 213 famílias abrangidas pelo processo de extração de carvão mineral desde 2008 a 2021, cuja população cedeu as suas machambas à mineradora em causa, mesmo assim com algumas lacunas, faltando assim algum dossiê por fechar. Quando se reassentou 272 famílias, eles deixaram remanescentes aqui 44 famílias que já tínhamos códigos com pacote e tudo, mas a empresa disse que no sistema deles não encontraram nossos nomes, mas nós com pacote e código da empresa. Esse é o primeiro problema. Segundo, os filhos que foram codificados com os pais em 2008, como primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, esses cresceram, fizeram suas residências antes de 2021 acontecer o reassentamento. A empresa não atualizou desde 2015 o novo desenvolvimento. Neste âmbito, aqui temos dois problemas, para ser direto. Problema de machambas são 35 famílias que já foram reassentadas em 2021. Nós tínhamos negado sair da comunidade sem primeiro recebermos tudo, porque nós sabemos que a lei de mina, a lei do reassentamento diz que quem deve ser reassentado tem que levar consigo tudo que está no antigo local para o novo local. Mas a empresa, através da força da polícia, vieram nos dizer que vão lá, nós vamos organizar, só organiza a lista. Essa manifestação está a haver porque, por causa do incumprimento. O incumprimento daquilo que nós já tínhamos acordado com a empresa civil. Que depois de reassentarmos as 272 famílias, seguiria já o reassentamento das famílias de novo desenvolvimento. Então, esse assunto não foi acautelado até agora. A empresa, quando é solicitado, recusa-se a comparecer na mesa de diálogo. 15 famílias permanecem em Kapanga e ainda não foram reassentadas ou compensadas e acusam a empresa ICVL de não permitir para que estas construam novas residências e desenvolvam outras atividades naquele perímetro de extração do carvão mineral. Para uma pessoa ampliar a sua própria casa também é impedido. Então, como que nós podemos desenvolver no nosso país, uma vez que o nosso governo, junto com a empresa, está nos impedindo de construir? Então, nós estamos aqui sem nenhuma informação da parte da empresa. Então, o que nos levou de casa para vir aqui manifestar é a questão das nossas casas. E para mim também é a questão da minha casa. Estes dizem ter sido intimidados pela Polícia da República de Moçambique desde 2021, quando tentavam reivindicar seus direitos. Até alguns foram detidos. Mesmo assim, dizem que não vão recuar da decisão. A manifestação pacífica vai continuar até que a empresa assine termo de memorando de entendimento aqui para a machamba, quando que vão medir, quando que vão processar, quando que vão pagar. Desde 2021, de uma forma passiva, paciente, porque já sofremos represálias, fomos detidos em 2015, 2018, há um que perdeu vista por causa da manifestação. Nós, desta vez, o que fizemos? Corremos atrás do governo durante 4 anos, 2021, 22, 23, 24. Queremos dizer nas nossas machambas, nada. Novo desenvolvimento, nada. A população marchou de forma pacífica até a entrada da empresa ICVL, acompanhada pela Polícia da República de Moçambique, que não permitiu a entrada dos grevistas até a empresa. Até o fecho desta reportagem, parte das famílias abrangidas pela extração do carvão mineral permanecia no local, aguardando por uma resposta por parte da mineradora. Resposta esta que mesmo a nossa equipe de reportagem não obteve no local. Etíopes, malauianos, indianos e paquistaneses lideram a lista dos 14 cidadãos repatriados para os seus países de origem por permanecerem de forma ilegal em vários pontos da província da Zambésia e tinham a mesma como corredor para aceder à África do Sul.
Com efeitos, foram durante o período da quadra festiva montados 242 postos de fiscalização, dos quais 23 móveis e 219 fixos, de forma a garantir melhor patrulhamento dos cidadãos que tentassem entrar ou passar pelo país com outros destinos. O porta-voz da Direção Provincial de Migração na Zambésia, Reginaldo Massarongo, avançou esta segunda-feira em Climane que os postos aéreos da Beira e Nampula foram usados para repatriar os cidadãos indocumentados. Consequentemente, tivemos como repatriados 14 cidadãos. Desses estamos a falar dos 3 malauianos que aqui primeiro referenciamos. A partir depois travessia de Melosa. Temos também 3 indianos que foram repatriados a partir do posto aéreo de Nampula. Temos 2 paquistaneses que foram repatriados a partir do posto aéreo da Beira e 6 cidadãos etíopes que foram repatriados igualmente do posto aéreo da Beira. E talvez para trazer aquilo que eram as infrações desses que foram repatriados, os malauianos estavam na situação de indocumentados, os indianos estavam na situação de permanência ilegal, ou seja, tinham os seus vistos que até o momento venceram as suas validades e não conseguiram renovar os mesmos. E os paquistaneses e etíopes são aqueles que até nos finais do ano passado foram apresentados aqui, que estavam retidos na situação de entrada clandestina no território nacional, que fazem parte do pacote ou do lote dos que estão a ser repatriados através do posto aéreo da Beira. Uma das ações vigentes durante o período da quadra festiva estava destinada à sensibilização dos cidadãos estrangeiros sobre a necessidade de se manter documentados e aos nacionais para evitar entrar em esquemas de tráfico de influência para facilitar a fuga ou permanência de cidadãos estrangeiros de forma ilegal. Nesse período houve ações de sensibilização daquilo que é os perigos da imigração ilegal e a permanência no território nacional, que foi no número de 23. A ideia mesmo era para difundirmos as mensagens que a migração tem passado às comunidades no sentido de tomar a consciência sobre o auxílio à imigração ilegal, o transporte de cidadãos não documentados, que isso não só é uma infração migratória, mas também é uma infração criminal. Durante o período em referência, a província de Zambésia registrou cumulativamente o movimento migratório de mais de 23 mil cidadãos através da fronteira de Melosa, no distrito de Milange, representando um decréscimo de 40% quando comparado com o igual período do ano transato 2024-2025. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários realizou um encontro cujo objetivo foi falar dos desafios que o INATRO enfrenta na produção e na impressão da carta de condução do utente. A função do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários de Moçambique é regular, fiscalizar e supervisionar o setor dos transportes, visando garantir a mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens. O representante, na sua intervenção, falou dos desafios que o INATRO enfrenta para a produção da carta de condução. Nós temos um desafio, que é a comunicação entre o sistema de captação de dados e produção, não é? E para uma das questões foi colocada para a produção e impressão da carta de condução, o provedor neste momento é a MOL Power, e a captação é feita, portanto, por uma entidade designada ITS. O fato de termos desafios, portanto, na comunicação entre o sistema, ou seja, a captação e a produção, ela de facto leva-nos a esta situação de, portanto, termos até acima de 3 meses, portanto, de espera. E outra questão é que não temos automação. Devia ocorrer de forma automática. Fez a captação e ela é lançada para a base de dados de produção. Infelizmente não. De tal forma que em alguns casos, de facto, ela não vai automaticamente, mas temos chegado a uma situação de um utente que aguarda pela carta de condução, os nossos técnicos são obrigados, okay, a visualizar tanto a base de dados de captação para que façam um envio, digamos, para a fábrica, para a sua impressão.
Em acréscimo, sublinhou que a instituição está ciente do impacto negativo que essa morosidade tem causado e assegura ainda que condições estão a ser criadas para responder a essas questões. O Procurador-Geral da República conferiu posse nesta quarta-feira em Maputo a 10 magistrados do Ministério Público, com vista a impulsionar e prosseguir com redobrada determinação no combate à corrupção e ao crime organizado. A nomeação de novos quadros está alinhado ao esforço contínuo da necessidade permanente de imprimir uma nova dinâmica na estrutura dos órgãos do Ministério Público no interesse de responder com firmeza os desafios colocados. O Procurador-Geral da República, Américo Lutela, instou os magistrados a traduzirem o juramento prestado ao Estado e à pátria moçambicana em ações concretas de elevado impacto institucional com objetivos plasmados no plano de atividades e no plano estratégico. Ambos os procuradores provinciais-chefes, enquanto órgãos de direção, compete-lhes a missão de coordenação, orientação estratégica e liderança institucional ao nível provincial. Sois o rosto do Ministério Público nas vossas jurisdições, responsáveis por assegurar uma atuação coesa, eficiente e alinhada com as orientações superiores, garantindo simultaneamente a proximidade com os cidadãos e a sensibilidade às realidades locais. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, no quadro de reforço da capacidade institucional do Ministério Público, assume particular relevância a renovação e o fortalecimento da liderança dos gabinetes provinciais de combate à corrupção enquanto instrumentos centrais da política criminal do Estado no domínio da prevenção, investigação e repressão das práticas corruptivas. Segundo Américo Lutela, a província de Maputo continua a concentrar fenômenos particularmente complexos de crimes organizados e transnacionais, incluindo raptos e homicídios, tráfico de drogas e de pessoas, branqueamento de capitais, corrupção e crimes ambientais. Não é razoável, nem institucionalmente sustentável, exigir resultados firmes no combate à corrupção, aos crimes econômicos e financeiros ou à criminalidade organizada, se o próprio Ministério Público não garantir internamente elevados padrões de integridade, responsabilidade e exemplaridade. A força da ação do Ministério Público fora dele depende, em larga medida, da sua coerência, credibilidade e transparência interna. Para além da sua função corretiva e sancionatória, a inspeção exerce uma dimensão marcadamente pedagógica e preventiva, orientada para a melhoria contínua do desempenho, a uniformização de práticas, a disseminação de boas condutas funcionais e para a consolidação de uma cultura institucional de legalidade e ética pública. Por isso, a inspeção não deve ser vista como um instrumento punitivo, mas como um mecanismo de reforço da qualidade, transparência e da confiança pública no Ministério Público. Ao atuar de forma adequada, objetiva e transparente, a inspeção contribui para prevenir irregularidades, reduzir riscos de corrupção e reforçar a confiança dos cidadãos no Ministério Público enquanto magistratura de defesa da legalidade e do interesse público. Espera-se, por isso, que os inspetores ora empossados exerçam as suas funções pautando pela imparcialidade, rigor técnico e respeito pelos princípios da proporcionalidade e da dignidade da função. A tomada de posse dos magistrados do Ministério Público ocorre numa altura em que o país enfrenta as calamidades naturais e de fragilização do tecido social. Decorreu nesta quarta-feira o 4º seminário metodológico sobre a escrita da história da luta de libertação em Maputo, que contou com a ilustre presença do antigo estadista Joaquim Alberto Chissano e do combatente da luta de libertação nacional, professor Dr. Oscar Monteiro, que na ocasião lançou a sua obra Um Rio de Liberdade.
O seminário decorreu no âmbito do projeto de escrita da história da luta de libertação dos países africanos falantes da língua portuguesa, no qual se realiza o lançamento de 3 volumes. O professor Joel das Neves Tembe afirmou que o projeto tem como meta redigir o comum da luta de libertação nos 5 países em que serão partilhadas opiniões que possam organizar a coletânea do volume. É o 4º encontro que se realiza no âmbito do projeto que foi iniciado em 2021 e que tem como objetivo escrever a história comum da luta de libertação dos 5 países. Portanto, trata-se aqui também de Maputo ter a oportunidade de acolher um seminário igual, que tem estado a rodar por todos os países. O próximo será em São Tomé e Príncipe, já no fecho do projeto. O seminário visa essencialmente conversar com combatentes da luta de libertação para permitir que eles próprios troquem impressões e que partilhem com os investigadores as diferentes temáticas que corporizam a coletânea que se prepara em 3 volumes. Na verdade, são cerca de 9 capítulos que vão integrar esta coletânea, desde a experiência colonial, que ditou a razão porque os jovens da altura, nacionalistas, optassem pela luta de libertação perante a intransigência do colonialismo português, com Salazar e depois Marcelo Caetano, e por isso mesmo essa experiência que foi partilhada desde os encontros vários nos respectivos países ou dos estudantes na diáspora, em Portugal, na França e em outros lugares, e que foram, portanto, consolidando a ideia de criar movimentos de libertação. Por sua vez, o antigo presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, afirmou que toda a sociedade teve a oportunidade de aprender e desenvolver as suas capacidades cognitivas. Importa lembrar que o seminário é sob égide dos chefes de Estados dos Palopes, que visa descrever uma narrativa histórica abrangente e descolonizada acerca do processo de independência de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E é com esta nota que marcamos um ponto final a esta edição do Telenotícias, com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite, fique bem.